As articulações entre lideranças do União Brasil e do PP para a formação de uma federação esfriaram. Os conflitos internos sobre quem iria liderar o bloco partidário fizeram naufragar, nesse momento, a movimentação para a junção das duas siglas, que teria reflexo também na agenda política do Ceará. O repórter Carlos Alberto está de volta com essas informações dos bastidores políticos. Entrou água, como se diz nos bastidores políticos, nas conversas entre dirigentes nacionais do PP e União Brasil para a formação de uma federação que tem como objetivo a atuação conjunta na Câmara e no Senado. A disputa de poder antecipada sobre quem poderia comandar o grupo e as divergências nos estados sobre a atuação de cada uma das siglas estão sepultando as articulações para a junção das duas agremiações. O conflito estava bem presente entre dois líderes do União Brasil, Luciano Bivar, atual presidente nacional, e ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e líder do partido na Bahia. A queda de braços entre Bivar e ACM Neto para saber quem iria ser o protagonista da federação contribuiu para esfriar os ânimos dos mais entusiasmados com o acordo entre as duas legendas. Lideranças do PP e do União Brasil ainda não entregaram os pontos, embora seja cada vez maiores os obstáculos para a construção de uma federação. O PP elegeu em 2022 59 deputados federais, enquanto a União Brasil conquistou 47 cadeiras, o que daria à federação das duas siglas uma representação na Câmara com 106 votos, tornando-se a maior bancada parlamentar. A federação daria mais força aos dois partidos nas votações e na relação com o governo do presidente Lula. No Senado seriam 16 senadores, 10 do União Brasil e 6 do PP. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. A expressão é bem colocada, jornalista Beto Almeida, entrou água. Claro, são muitas divergências e conflitos nas conversas entre lideranças nacionais e do PP e do União Brasil. Os dois partidos, para você, ouvinte internauta, estavam trabalhando a formação de uma federação porque iriam formar um bloco com 105 deputados estaduais, deputados federais, são 59 eleitos pelo PP, pelo União Brasil, mas o Beto Almeida vai me corrigir esses números que eu acabo de ouvir aqui do Carlos Alberto, mas em resumo, a formação da federação representa mais força nas negociações com o governo federal, ou seja, um bloco parlamentar que passa a ser o maior na Câmara Federal. Hoje o maior é o PL, Partido Único, com 99 deputados federais. A Federação União Brasil-PP chegaria a 106 deputados federais. Então passava a ser o bloco partidário com mais força para barganhar, para negociar as comissões parlamentares dentro da Câmara Federal e também na relação com o governo federal. Mas as divergências, para saber, Beto Almeida, quem seria protagonista dentro do União Brasil, dentro do PP, que é liderado pelo ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, senador Ciro Nogueira, todas essas divergências para alívio dos dirigentes regionais em vários estados do União Brasil e do PP, essas articulações, em princípio, naufragaram. Luciano, só para a gente repor aí os números, o União Brasil realmente tem 59 parlamentares eleitos e o PP 49. Então, somando aí os dois, dá 49, Beto? 49 do PP. Dá 108 parlamentares. A matemática errada foi minha, Beto Almeida. Foi. Mas, beleza. Essa questão aí, Luciano, é a seguinte. Olha só, o próprio Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, foi às redes sociais e disse, está desfeita a meu caro federação. Beto Almeida, apenas fazer uma correção. Aqui Não. Os números oficiais que saíram das urnas em 2022. Eu estou com os números da Câmara dos Deputados. Esses números também são... Número da Câmara dos Deputados, Luciano, aqui. Número de bancada atual. União Brasil, 59. PP, 49. Os outros números que eu tenho aqui, também do Tribunal Superior Eleitoral, União Brasil elegeu em 2022 59 deputados e o PP 47. De repente pode ter alterado aí. Independente não, com base nesses números, mesmo com as nossas divergências numéricas, mas o certo, Beto Almeida, é que a federação ficaria com mais de 100 deputados
federais, sendo o maior bloco partidário na Câmara Federal. Além de dominar as comissões técnicas da casa, a possibilidade, então, desta federação vir assumir, Luciano, a relatoria do orçamento da União, já que seria a maior da Câmara Federal. Então, esse era o ponto que estava aí em visibilidade. Só que houve dificuldade, e essas dificuldades, além dessa questão dos dois líderes principais do União Brasil, teve também dificuldades locais, nos estados, por exemplo, porque havia critérios definidos sobre como que queriam ser, quem iria ocupar, por exemplo, o comando dessa federação nos estados. Aqui mesmo no estado do Ceará, mesmo o Ceará não sendo, lógico, nenhum empecilho e não seria o ponto nevrálgico para decidir ou não pela federação, mas isso iria gerar algum desconforto e muitas dificuldades, porque aqui no Ceará o PP é comandado pelo Zezinho Albuquerque, pelo filho dele, o Antônio Albuquerque, o AJ Albuquerque, que são pessoas ligadas hoje aqui no estado do Ceará. A gestão é o Mano de Freitas. Só que o União Brasil está com o capitão Wagner, faz oposição. Então, é só para a gente ter ideia de como seria essa dificuldade no cenário para fechar essa federação. E outro ponto, Beto, o União Brasil hoje é mais governo do que no passado, né? Ou tanto quanto no passado. Dos 59 deputados federais do União Brasil, exato, a maior parte já sinaliza com apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O União Brasil tem 3 ministérios. O PP é um partido que estava na base de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro. O senador Ciro Nogueira, que comanda o partido, era ministro da Casa Civil. Era então, bolsonarista. Como unir esses dois partidos, principalmente na relação com o governo federal? Exatamente, e essa é uma dificuldade. Então, rolou essa dificuldade, o próprio ministro, o Ciro Nogueira, foi o primeiro a ir para as redes sociais admitir que não tem como ir mais adiante, e depois o Bivar realmente confirmou que está desfeita a negociação para tentar a união e fazer essa federação, Zenô. E também ainda na agenda política, Beto Almeida, tem das comissões, né? Vamos falar das comissões técnicas. Já que nós estamos falando sobre a Câmara Federal, tem mudanças ou renovação ou composição na atual legislatura das comissões técnicas da Câmara Federal, com a presença de 2 cearenses no comando dessas comissões? Teve sim, atrasou até um pouco, né, a definição dessas comissões, porque são 30 comissões permanentes na Câmara Federal. E aí é uma briga muito grande para saber quem é o partido que comanda, quais são os integrantes dessa comissão, mas principalmente quem vai estar no comando das comissões técnicas da casa, porque no caso da Câmara Federal, diferente de muitas casas legislativas, quando as comissões técnicas são formadas, mas às vezes apenas pro forma, na Câmara Federal não. Uma CCJ, por exemplo, você ter hoje a presidência de uma CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é você ter o poder de decidir qual é o projeto que tramita ou não, que vai receber ou não o aval para começar uma tramitação dentro da regularidade, ou seja, é importantíssimo você ter o comando. Ficou, por exemplo, com o PT, mas o PL, que é o partido que fez 99 deputados, também vai dividir importantes comissões técnicas na casa. E aí eu quero falar aqui, por exemplo, dos 2 cearenses. Antes de chegar ao cearense, dizer para os nossos ouvintes que quando você faz referência à Comissão de Constituição e Justiça, é para reafirmar o seguinte, para você, ouvinte internauta: todos os projetos de lei, medidas provisórias, projetos oriundos do judiciário ou apresentados pelos parlamentares ou que saiam do Poder Executivo, todos os projetos, todas as matérias passam pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça, daí ser considerada a mais importante entre todas as comissões especiais, todas as comissões permanentes do Poder Legislativo. E ela tem um caráter terminativo. O que isso quer dizer? Que se um projeto der entrada na CCJ e a CCJ disser que ele não tem competência, que não tem regularidade, não tem qualquer legitimidade legal, acaba ali o projeto. Então é uma comissão que ela é terminativa, então tem um valor muito grande por conta disso. E aí teve casos também, lógico, do PL, porque tem a maior bancada, ficou também com importantes comissões, como a Bia Kiss comandando comissões técnicas na casa, mas eu quero falar aqui dos 2 deputados cearenses que conseguiram sim espaço para presidir importantes comissões técnicas da Câmara Federal, começando pelo Moses Rodrigues, que vai presidir a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ele que já vinha na condição desde 2022 de primeiro vice-presidente, agora é o titular dessa comissão. Você saber que o Moses Rodrigues é professor, formado em História, ou seja, ele tem uma experiência realmente, uma expertise, como se diz, nesta área. É empresário do ramo de educação. Então, assim,
ele Em está Sobral realmente, e na Grande Fortaleza. sem dúvida, ele está muito habilitado para ocupar essa comissão, e ele falou, inclusive, que a lei de diretrizes da educação é um dos pontos, a reforma do ensino médio, são temas que vão estar dentro das prioridades que ele pretende trabalhar nesse ano de 2023. A outra conquista é da petista Luiziane Lins, que vai presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. É uma comissão também importante, que costuma ter muita visibilidade. Lembrando que lá atrás, Luiziane já esteve também presidindo essa comissão e volta agora. Então nós teremos aí 2 cearenses presidindo, comandando os debates em 2 importantes comissões técnicas da Câmara Federal. E para finalizar, Beto Almeida. Bom, só para a gente finalizar, dizer o seguinte, que a Justiça determinou nessa quarta-feira o retorno do prefeito de Acopiara, Antônio Almeida, do MDB, ao cargo, Luciano. É uma decisão da desembargadora Silvia Soares Almeida. Lembrando que o Antônio Almeida, ele estava afastado desde 19 de outubro do ano passado. Ficou 146 dias fora do poder por conta de uma operação do Ministério Público que cumpriu uma determinação da Justiça, afastou ele das suas funções por sugestão lá, denúncias de envolvimento em corrupção, indícios de fraude em licitações, falsidade ideológica, associação criminosa, lavagem de dinheiro. Resumo, muitos problemas, inclusive a própria Câmara Municipal, no período em que ele esteve afastado, estava lá para instaurar levar até o pedido de cassação do prefeito ao plenário. Então, agora ele retorna ao comando do município, depois desses 146 dias afastados, e vamos ver como é que volta agora a normalidade em relação ao município de Acopiara.